Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à revisão de didática, onde hoje a gente vai resolver algumas questões similares ao que vai cair na prova, ok? Então, a gente vai começar essa revisão rememorando um pouco do que a gente viu durante a disciplina de didática, ok? Deixa aqui os slides carregar. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, é o que é didática, né, que é um dos conceitos que a gente vê aqui. Então, muita gente vai dizer que a didática é apenas uma técnica de ensino. A maioria das pessoas acha isso, que vem para a disciplina de didática aprender apenas como ensinar. Só que, na verdade, a didática é muito mais ampla do que isso, né? A didática é uma área do conhecimento dentro da pedagogia, que ela é voltada para pesquisar como se dá o processo de ensino-aprendizagem e o papel do professor, né, nesse processo de ensino-aprendizagem, como se dá o trabalho docente, a organização desse trabalho pedagógico no dia a dia da escola, como se dá o planejamento educacional, nos mais variados níveis, desde o ensino fundamental, ou melhor, desde a educação infantil até a pós-graduação, passando pelos treinamentos das empresas, né, como se dá a avaliação do processo de aprendizagem. Então, a didática ela é uma área muito mais ampla do que simplesmente técnicas de ensino. E uma das coisas que a gente também viu, né, que é a questão do que é aprender, né? Então, a gente viu que a aprendizagem é um processo, né, um conjunto de situações onde você vai adquirir, né, novas competências e habilidades, ok? E dentro desse aspecto da aprendizagem, a gente também foi aprendendo que existem algumas teorias da aprendizagem. Existem alguns teóricos que vão nos ajudar a entender o que é essa aprendizagem, né? Então, alguns desses teóricos que vão estudar essa aprendizagem, que é esse conjunto de processos e elementos que possibilita a aquisição de novos conhecimentos e habilidades, foi o Paulo Freire, o Simon Peppert e o George Simons, né? Então, o que Paulo Freire ele vai dizer? Paulo Freire ele vai dizer que o processo de aprendizagem ele acontece da seguinte forma: você tem um processo de conscientização, depois o sujeito vai refletir e, por último, depois da reflexão, ele parte para a ação. E ele vai dizer que só existe o processo de aprendizagem, só pode dizer, olha, aconteceu a aprendizagem, o sujeito aprendeu quando há uma transformação social. Já o Papert, ele vai dizer que o processo de aprendizagem ele se dá por meio da experiência. O sujeito tem que vivenciar uma experiência. Essa experiência ela tem que ser uma experiência concreta de uma resolução de problemas. E ele vai dizer que a aprendizagem, a gente só pode dizer que, olha, um sujeito aprendeu quando ele for capaz de construir alguma coisa concreta. É tanto que a teoria dele é conhecida como a teoria do construcionismo, porque é necessário construir alguma coisa prática para resolver determinados problemas. E, por fim, a gente viu o do Simons, né? O Simons vai dizer que ele vai ser o mais próximo da gente, né? Porque ele vai estudar a internet, como é que a aprendizagem acontece em rede, e ele vai dizer que a aprendizagem ela só ocorre quando a gente é capaz de selecionar informações, relacionar os dados
e usarmos a internet. E que ele vai dizer, olha, como é que eu sei que o sujeito aprendeu? Quando ele se torna um nó ativo na rede. O que é isso? Quando ele é capaz de passar o conhecimento que ele adquiriu para outra pessoa utilizando as redes sociais. E, por fim, mas não menos importante, a gente teve aquela aula onde a gente discutiu sobre o plano de aula, né? Que é a maneira como a gente organiza o processo didático. E aí a gente viu que o plano de aula é um instrumento, né? De planejamento e controle de uma sequência didática que tem o objetivo a aprendizagem dos alunos. Que existe uma variedade muito grande de planos de aula, e esses planos de aula eles vão variar de acordo com a instituição de ensino, de acordo com o objetivo de aprendizagem que você tem, de acordo com as concepções de educação que aquela instituição tem, da personalidade do professor e também dos outros profissionais envolvidos. E que também vai variar de acordo com a disciplina. O planejamento da disciplina de matemática é diferente do planejamento da disciplina de história, que é diferente do planejamento de artes, porque cada uma delas vai ter uma relação com o conhecimento e uma maneira de se aprender. Mas que, embora você tenha essa diversidade, há alguns elementos que são comuns, né? Como, por exemplo, a identificação da instituição, dizer a duração, o objetivo, os conteúdos a serem trabalhados, a metodologia, né? Então, a partir de agora, vamos resolver algumas questões. Então, a primeira questão aqui é justamente sobre o plano de aula, ó. Ele vem dizendo assim: os planos de aula são instrumentos de planejamento e controle de uma sequência didática que tem como objetivo a aprendizagem dos alunos. Existe uma grande diversidade de tipos de plano de aula. Apesar da diversidade de planos de aula, há alguns elementos que são comuns a todos. São eles: a identificação, a duração, o objetivo, a metodologia, os recursos e a avaliação. As variações do plano de aula ocorrem em decorrência de... E aqui, ó, gostaria que vocês prestassem muita atenção a uma dica que eu vou dar a vocês. Leiam toda a prova antes de começar a responder. Por quê? Eu coloquei na prova questões que dialogam, né? Então, vocês vão ver na revisão de hoje que vai ter uma questão lá na frente que a resposta daquela questão está neste enunciado, né? Então, vamos lá. Ele aqui está perguntando o que provoca as variações de um plano de aula. Ele diz aqui o que é permanente, o que sempre tem em todo plano de aula, que é a identificação, a duração, o objetivo, a metodologia, o recurso e a avaliação. E ele pergunta o que muda de um plano de aula para outro. E aí vem as opções. A. O que muda é a instituição de ensino, o objetivo, a concepção pedagógica, de acordo com a personalidade do profissional envolvido e a disciplina ou área do conhecimento em que está inserida. O que muda é a instituição de ensino, o objetivo, a concepção pedagógica e a disciplina ou área de conhecimento que está inserida. O que muda é a instituição de ensino, o objetivo, as concepções pedagógicas e de acordo com a personalidade do profissional envolvido. D, as concepções pedagógicas, de acordo com a personalidade do profissional envolvido e a disciplina ou área de conhecimento que está inserido. C, de acordo com a personalidade do profissional envolvido e a disciplina ou área de conhecimento que está inserido. Então, aqui a gente vê que a resposta mais completa é justamente a letra A. O que vai fazer mudar um plano de aula é a instituição de ensino, seu objetivo, suas concepções pedagógicas, a personalidade de quem está ensinando e a disciplina que vai lecionar. 2. Thaísa assistiu a uma aula sobre Renascimento na escola e o quadro de Mona Lisa pintado por Leonardo da Vinci chamou muito sua atenção. Em casa, ela procurou na internet mais sobre o quadro, achando um vídeo no YouTube sobre o tema. Ao ler os comentários do vídeo, ela descobriu que, além de pintor, Da Vinci era inventor. E lá no comentário tinha o link para uma exposição virtual de inventos dele. Thaís, então, resolve fazer um Instagram dedicado a divulgar os trabalhos menos conhecidos de Leonardo da Vinci. A descrição deste processo de aprendizagem, onde o aluno vai aprendendo dentro de uma rede colaborativa de nós informacionais, ou seja, veja, uma informação
puxou a outra, uma coisa foi levando ela a outra, né? Que vão se conectando, é conhecido como teoria da aprendizagem conectivista, ou conectivismo. Foi elaborada por quem essa teoria? Por Paulo Freire, por Simon Peppert, por George Simons, por Maria Montessori ou por Emília Ferreiro? Daqui a gente já tira Maria Montessori e Emília Ferreiro, porque nós não estudamos isso na nossa disciplina, né? Aí temos Paulo Freire, Simon Peppert e George Simon. Sempre que falar de internet e de rede, estamos falando de George Simons, né? Então aqui a resposta correta é George Simons. Paulo Freire é reconhecido, questão 3. Paulo Freire é reconhecido internacionalmente pelo método de ensino que consiste no tripé conscientização, reflexão, ação, por meio da praxis pedagógica diária. O que é a praxis pedagógica? Praxis pedagógica é à medida que você vai agindo, você também vai refletindo o seu cotidiano. Em sua metodologia, ele afirma que a real aprendizagem só pode ocorrer quando... Então, Freire vai dizer o quê? Que a aprendizagem só acontece quando o sujeito é capaz de fazer o quê, gente? Transformação social. Vamos lá para a nossa quarta questão. Aqui, vocês têm que prestar atenção porque tem uma pegadinha. Vamos lá. Forrest e Teixeira, que foi o texto que a gente estudou, fazem um estudo teórico reunindo as 3 teorias de aprendizagem, Paulo Freire, Simon Peppert e George Simons, para forjar a concepção contemporânea de aprendizagem. Dentro do contexto da realidade digital, onde sujeitos nativos digitais constroem sua aprendizagem por intermédio das tecnologias digitais de rede, TDRs. Nesta nova concepção de aprendizagem do século XXI, o processo de aprendizagem ocorre a partir... Então, veja aqui, ela não está perguntando como é que acontece o processo de aprendizagem segundo Paulo Freire, Peppert e Simons. Ela está perguntando como é que se dá esse processo de aprendizagem na atualidade a partir de Forrest e Teixeira, que vai fazer uso das tecnologias digitais em rede. E aí, aqui estão as opções. Esse processo se dá através da autoria individual, da conectividade e da interatividade. B, da autoria colaborativa, conectividade e interatividade. C, através da conectividade e interatividade. D, através da autoria colaborativa e interatividade. E, através da transformação social, construção de solução e ser um nó ativo na rede de conexões de conhecimento. Então, veja, quem vai avulso vai logo na E. Mas aqui a gente não está perguntando dos 3 autores básicos, a gente está perguntando do Teixeira e da Forrest. E Teixeira e Forrest, eles acreditam que o caminho para a aprendizagem é através da autoria colaborativa, da conectividade e da interatividade. 5. Eu não disse que uma questão conversa com a outra? Então, olha, lá na primeira questão que a gente resolveu, tinha perguntando o que era de diferente. E essa questão aqui vai perguntar o que é de igual. Os planos de aula são instrumentos de planejamento e controle em uma sequência didática que tem como objetivo a aprendizagem dos estudantes. Existe uma grande diversidade de tipos de plano de aula que vão variar de acordo com a instituição de ensino, que a gente já viu, né? Outro fator variável é a disciplina ou a área de conhecimento inserido. Apesar da diversidade do plano de aula, há alguns elementos que são comuns a todos, que é o que, gente? Identificação, duração, objetivo, metodologia, recursos e avaliação. Questão 6. O conceito de didática é bem abrangente, podendo se referir à área de saber voltada ao processo de ensino-aprendizagem e seu papel na formação do professor, que reflete sobre a educação e o trabalho docente na escola, organização do trabalho pedagógico, cotidiano escolar, planejamento educacional e etc. Infelizmente, muitas vezes a didática é resumida apenas como... Então, muitas vezes, o que a pessoa pensa de didática? Que ela é apenas uma técnica de ensino, quando é muito mais do que isso, como a gente viu na disciplina de didática. 7. Aqui vem um pequeno texto, né? Então, diferente das crianças nascidas há muitos anos, as crianças atuais já são nativas digitais, ou seja, já nasceram e cresceram em um ambiente que é cada vez mais tecnológico. Se, por um lado, o uso de tecnologias pode ser associado a diversos riscos, como a segurança pessoal ou de dados, por outro, é uma ferramenta indispensável para resolver problemas, poupar tempo, criar conexões e compartilhar conhecimento.
As vantagens do ensino da programação para crianças não se restringem somente ao campo da tecnologia propriamente dito. Entre os maiores benefícios de saber codar, como se diz na gíria, estão o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, potencialização do raciocínio matemático, ativação da criatividade, exploração da resolução de problemas lógicos e até cotidianos, melhoria das habilidades psicossociais, como as de trabalho em equipe, administração do tempo, dentre outras, contribuição para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como empatia, resiliência, concentração, ampliação da oportunidade de emprego. Apesar de muito se falar de habilidades de futuro, saber lidar com a tecnologia é necessário desde já e há muito tempo, dentro e fora das escolas e universidades. E aí a questão vem perguntando o seguinte: o processo de aprendizagem em robótica educacional ou programação é baseado nas discussões teóricas de quem? Quem é que fala sobre isso, hein? Sobre o uso das tecnologias, presta atenção, dos usos das tecnologias na educação. Quem fala desse uso prático das tecnologias na educação para resolver problemas do cotidiano, né, é o Peppert. A descrição do processo de aprendizagem, onde o aluno vai aprendendo dentro de uma rede colaborativa de nós informacionais, que vão se conectando, é conhecido como teoria da aprendizagem conectivista ou conectivismo, e foi elaborado por George Simons, que preconizava que a aprendizagem só se consolidava a ser. Então, o Simons vai dizer que você só tem aprendizagem quando o aluno é capaz de construir conexões das informações encontradas, identificar e organizar esses padrões e, principalmente, quando ele se torna um nó ativo na rede. Ou seja, quando ela é capaz de transmitir essa informação à distância, a outras pessoas. 9. Essa daqui está facílima, né? O patrono da educação brasileira é Paulo Freire. Pedagogo com fama internacional, teve suas obras traduzidas por mais de 70 idiomas. Em sua obra mais conhecida, ele sistematiza seu método de educação baseado na tríade conscientização, reflexão, ação, que considera que para que de fato haja aprendizagem, o aluno deve se tornar um agente transformador social da realidade onde está inserido. A obra onde ele sintetizou isso foi... Então, qual é o nome da obra principal de Paulo Freire, hein, gente? Pedagogia do Oprimido, né? E para finalizarmos, vamos aqui, né? A concepção contemporânea de aprendizagem, dentro do contexto da realidade digital, onde sujeitos nativos digitais constroem sua aprendizagem por intermédio das tecnologias digitais em rede, nesta nova concepção de aprendizagem do século XXI, o processo de aprendizagem ocorre a partir da autoria... Olha só, não diz que uma questão vai com a outra, né? A partir da autoria colaborativa, conectividade e interatividade para desenvolver as habilidades de... Então, que habilidades a gente desenvolve com os alunos quando a gente utiliza a autoria colaborativa, conectividade e interatividade? A gente está estimulando eles a investigar, resolver problemas e gerenciar informações, né? Então, é isto. Este gabarito já está disponível no grupo do WhatsApp de vocês, junto com essa gravação, e eu também vou disponibilizar para vocês uma lista de exercício com 25 questões, ok? E o seu gabarito. Essa lista de exercício, ela inclui questões também da prova final. Na prova final, a gente vai ter 2 conteúdos extras, que é o conteúdo de avaliação e o conteúdo de disciplina, né? De como lidar com a indisciplina em sala de aula. São 2 conteúdos para a prova final. Para a segunda chamada, são esses mesmos conteúdos da revisão de hoje, ok? Então, qualquer dúvida, fico à disposição. Até mais.